Simples, né, gente? E te garanto uma coisa, isso não vai mudar mais, tá? A memória sempre será matricial, sempre teremos a ponte norte, que sempre executará o algoritmo de pegar o endereço linear e dividir por 4 para identificar linha e coluna, ok? Então, as coisas são efetivamente assim. Bem, agora eu gostaria de te mostrar como isso acontece na prática e como isso impacta o tempo de processamento. Como o tempo de acesso à memória vai impactar o tempo de processamento, certo? Então, vamos lá para uma abordagem um pouco mais prática. Bem, aqui eu procuro demonstrar de uma forma gráfica tudo aquilo que a gente falou até o presente momento. Então, vamos nos concentrar nesse gráfico aqui que expressa o funcionamento de uma memória regular ou convencional, como você preferir. Entendam isso aqui como sendo um gráfico x, y, e aqui eu vou expressar o funcionamento do barramento de endereços, aqui o funcionamento da ponte norte, aqui o funcionamento do RAS, aqui o funcionamento do CAS, barramento de dados, e no eixo X desse gráfico eu tenho aqui o tempo gasto em cada operação. Esse tempo, gente, não é real, também não estou definindo em unidades, estou trabalhando de uma forma até meio primitiva, estou imaginando 10 tempos, 20 tempos, e estou trabalhando sempre em módulo de 10, porque dessa forma fica fácil para a gente fazer as nossas contas. Então perceba, quero localizar o endereço 14, tudo começa pelo barramento de endereços que vai transportar o endereço 14 até a ponte norte. Para tanto, vamos gastar o tempo de 10. Quando esse endereço chega na ponte norte, ele será dividido por 4. E para tanto, eu vou gastar o tempo de mais 10, já serão 20. 14 dividido por 4 dá 3, que será colocado no RAS, quando então a linha 3 será identificada. Gastaremos mais 10, totalizando 30. Finalmente, o CAS vai trabalhar, vai localizar a coluna 2, gastando tempo de mais 10, já são 40. E depois de tudo isso, o dado será então transportado pelo nosso barramento de dados, gastando para tanto o tempo de mais 10. Ou seja, para acessarmos 1 byte, gastamos o tempo de 50. O trabalho combinado do barramento de endereços, RAIS, CAIS, ponte norte e barramento de dados totaliza o tempo de 50. Ou seja, para se acessar 1 byte, eu gasto o tempo de 50. Porém, amigos, eu devo te dizer que dificilmente a gente vai à memória para pegar apenas 1 byte. Por exemplo, um número inteiro é um valor de 32 bits, ou seja, um número inteiro são 4 bytes. Idem para um float. Então, normalmente, quando nós vamos à memória, nós vamos à memória não para buscar 1 byte, mas sim nós vamos à memória para buscar uma linha. E esse outro gráfico aqui expressa como as coisas funcionariam para se acessar uma linha. Então, vamos imaginar a linha 3, composta pelos bytes 12, 13, 14 e 15. Inicialmente, o barramento de endereços vai pedir para localizar o endereço 12. A ponte norte faz a divisão, o RAS localizará a linha 3, o CAS localizará a coluna 0 e, finalmente, o primeiro dos bytes será transmitido. Gastamos, para tanto, o tempo de 50. Finalizado esse tempo, tudo de novo. O endereço 13 será encaminhado ao barramento de endereços. A ponte norte vai fazer a divisão desse valor. A linha 3 será localizada pelo
CAS, a coluna 1 será localizada pelo RAS e, finalmente, o barramento de dados transportará o segundo byte, que eu estou chamando de dado 1. Gastamos, portanto, mais 50, totalizando 100 bytes. Desculpa, totalizando o tempo de 100 para resgatar 2 bytes. Gente, para resgatar o terceiro, eu gasto mais 50. Para resgatar o quarto, eu gasto mais 50. Moral da história, se para acessar 1 byte eu gastava 50, para acessar 4 bytes, para acessar uma linha, eu vou gastar o tempo de 200. Muito natural que seja assim. De verificar que, portanto, em uma memória regular, para se acessar 1 byte, gastaríamos o tempo de 50, enquanto que para acessar uma linha inteira, gastaríamos o tempo de 200. Ora, será que ao longo de todos esses anos, será que ao longo de toda essa história de evolução da informática, ninguém nunca teve a ideia de agilizar esse tempo de acesso, de minimizar esses tempos, de criar uma memória que me permitisse tempos de acessos menores? Ora, com certeza eu acredito que sim. E, de fato, gente, quando eu falo de memórias regulares, eu estou falando de memórias tais quais elas eram lá no início da década de 80. Sem sombra de dúvida, muita evolução houve ao longo desses anos e outras tecnologias de memória surgiram nesse interim. A nossa próxima parada evolutiva é nas memórias do tipo FPM, as memórias do tipo Fast Page Mode, as memórias FAST, as memórias rápidas. Então, vamos ver como esse tipo de memória funciona e quais as diferenças dela para as memórias regulares. Vamos lá. Bem, aqui estamos novamente com o diagrama das memórias regulares. Percebam, para acessar cada um dos 4 bytes, barramento de endereços, ponte norte, RAS, CAS e barramento de dados trabalhavam sequencialmente e consecutivamente, totalizando os 200. Ora, alguém olhou para esse modelo e percebeu o seguinte: puxa vida, todos os acessos que estão sendo feitos na linha 3. Então, será que eu precisaria fazer com que o barramento RAS localizasse a linha 3 4 vezes? Será que eu precisaria fazer com que o RAS me levasse a linha 3 4 vezes? Ora, então foi calcado nessa observação que se pensou em suprimir o trabalho do RAS, ou melhor, fazer com que o RAS trabalhasse apenas uma única vez, fazer com que o RAS me levasse ao byte zero de uma linha e a partir de então lá permanecesse até eu pegar o byte 1, 2 e 3 dessa mesma linha. Esta é a ideia das memórias FPM e aqui temos o modelo, o gráfico para memórias do tipo FPM. Perceba, para localizar o byte 12, ou seja, o primeiro byte de uma linha, o barramento de endereços trabalhou, a ponte norte trabalhou, o RAS trabalhou na identificação da linha 3, o CAS trabalhou para identificar a coluna 0, até que finalmente eu peguei o primeiro dado, consumindo, portanto, os mesmos 50 tempos de outrora. Ou seja, até então, essa memória não tem nada de fast. Porém, percebam que, a partir do segundo byte, eu não mais
coloquei barramento de endereços, ponte norte e RAS para trabalhar. Eu apenas adicionei um ao CAS. O CAS que apontava para a coluna 0 passa a apontar para a coluna 1 e o barramento de dados trabalha. Somo mais um no CAS, que passa a apontar para 2, e o barramento de dados trabalha. Passo a adicionar mais um no CAS, que aponta para 3, e então o quarto byte desta linha é resgatado. Ou seja, economizando o tempo do trabalho do barramento de endereços ponte norte e RAS, nós conseguimos um desempenho bem melhor. Ou seja, aquilo que era feito em 200 tempos, agora eu consigo fazer em apenas 110. Uma diminuição de tempo bastante significativa. Agora, as memórias FPM tiveram uma redução de tempo drástica em relação às memórias regulares. Será que, do ponto de vista de hardware, elas representaram um grande avanço? Será que, em termos de custo, elas representaram um aumento significativo nesses custos? Vamos pensar um pouquinho. O que mais que essa memória FPM tem que ter que uma regular não tivesse? Ora, apenas um circuito somador para ir adicionando um ao CAS. Então, na verdade, as memórias FPM se mostraram geniais. Por quê? Ao mesmo tempo que reduziam o tempo significativamente, não trouxeram quase implemento de custo algum. Importante que se diga que esse 110 que eu estou localizando é um tempo teórico. Na prática, esse 110 pode subir para 130, 140. Por quê? Porque há o tempo de adição de 1. E esse tempo de se incrementar o CAS deve ser contabilizado. Mas no campo da teoria, eu consegui uma redução de 200 para 110. Gente, que avanço sensacional representou o advento das memórias FPM. Mas não se esqueçam, estávamos parados, estacionados lá na década de 80, quando surgiram as memórias do tipo FPM e revolucionaram o mercado como um todo. Agora, de lá para cá, será que nada mais surgiu? Claro que sim, né? Você sabe que sim. Afinal de contas, o teu computador não trabalha com memória FPM, trabalha com memória DDR3, DDR4, e até a gente chegar nas tecnologias de memória que temos hoje, muita coisa aconteceu. Vamos acompanhar o próximo passo nessa escala evolutiva. Vamos agora falar um pouquinho a respeito das memórias do tipo EDO. Com as memórias do tipo FPM, conseguimos reduzir o tempo de acesso a uma linha que era de 200 para 110. Agora, olhando para o diagrama, olhando para o gráfico de funcionamento das memórias FPM, podemos perceber que CAS é uma coisa e barramento de dados é outra coisa. São dois canais distintos. E se a gente olhar o modelo de funcionamento, nós vamos perceber que, enquanto o CAS trabalha, o barramento de dados nada faz. Enquanto o barramento de dados trabalha, o CAS nada faz. Ou seja, eles trabalham alternadamente. E foi em cima dessa verificação que a evolução das memórias deu o seu próximo passo. É em cima dessa observação que nós chegamos às memórias de tecnologia EDO. Aliás, percebo agora um erro de edição. Maldito Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos lá, vamos ao gráfico
de funcionamento de uma memória do tipo EDO. Percebam que agora, enquanto o barramento de dados trabalha no transporte do primeiro dado, do primeiro byte, o CAS já está localizando o próximo endereço. E quando o segundo dado está sendo transportado pelo barramento de dados, o CAS já começa a trabalhar na localização da terceira coluna e assim sucessivamente. Ou seja, enquanto eu transporto um dado, o CAS já está trabalhando na localização, na identificação do próximo endereço. E com isso, o tempo de acesso, que era de 110, caiu para 80. Ou seja, tivemos uma nova redução no tempo, graças a essa simples observação. Agora, conseguimos reduzir o tempo? Conseguimos. Agora, as memórias do tipo EDO, será que representaram uma implementação no custo das memórias? Eu diria que não, porque as memórias do tipo EDO, elas não trazem mais nada do que as memórias do tipo FPM. O CAS, o barramento de dados, já existiam nas memórias do tipo FPM. Pura e simplesmente, cada qual trabalhava ao seu tempo. As memórias do tipo EDO fizeram com que ambos trabalhassem paralelamente, fazendo com que eu tivesse um ganho de tempo ainda maior. Ufa! Aula pesada hoje, né, gente? Desmistificamos o endereçamento de memória, apresentamos a vocês a Ponte Norte, falamos da escala de evolução tecnológica das memórias, passando pelas memórias regulares, pelas memórias FPM e concluindo a aula de hoje nas memórias de tecnologia EDO. Conseguimos reduzir o tempo de acesso a uma linha de memória de 200 para 80, sem sombra de dúvida. Foi uma aula pesada, foi uma aula com muita informação. Acabou por aí? Não, gente. Memória do tipo EDO é coisa da década de 90. Tem muita coisa por vir, mas toda essa evolução nós vamos abordar em nossa próxima aula. Por hora, nós ficamos por aqui. E agora, no portal do aluno, mais especificamente no Leia-me, você vai encontrar alguns exercícios de fixação. Eu fico no aguardo do envio das vossas atividades. E na quarta-feira, para a turma da noite, para a turma da manhã, e na sexta, para a turma da noite, nós nos encontraremos em videoconferência para esclarecer dúvidas a respeito desse conteúdo e a respeito das atividades propostas. Até lá, gente, é sempre um prazer enorme estar com vocês. Abração, saudades, muitas saudades.